Hoje, com a inflação em trajetória de queda e a crise bancária aparentemente sob controle, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue demonstrando sinais de resiliência, mais do que nunca, seja na mídia especializada, seja entre economistas e investidores, e principalmente entre os próprios banqueiros centrais, muito tem se falado sobre um soft landing, ou pouso suave em português, na economia americana, ou seja, a economia dos Estados Unidos irá desacelerar, mas não haverá uma recessão, ou se houver, será muito fraca, e logo em seguida a economia voltará a crescer novamente de maneira pujante, sem qualquer ajuda do governo ou do Banco Central. Neste vídeo, mostraremos o porquê a tese do pouso suave, apesar de estar se tornando majoritária entre investidores e economistas, é extremamente improvável e irreal. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. A economia possui uma dinâmica de alternância entre períodos de crescimento e períodos de recessão. Essa alternância do desempenho da economia é mais conhecida como ciclos econômicos. A origem dos ciclos econômicos e seu funcionamento são discutidas por diversas escolas de pensamento. Existe a versão dos keynesianos e a dos Kalekianos, que justificam os ciclos com base na variação da demanda efetiva. Os schumpeterianos relacionam os ciclos econômicos com as inovações tecnológicas. Já os marxistas os atribuem aos lucros excessivos dos capitalistas, entre outras versões. Como é notório, a ciência econômica não é uma ciência exata, e cada escola de pensamento possui a sua visão e concepção para os mais variados assuntos, inclusive para os ciclos econômicos. Cabe a cada um analisar cada teoria de forma a escolher aquela que faz mais sentido, de acordo com a sua visão. O ponto de vista adotado neste vídeo será o propagado pela Escola de Viena, ou Escola Austríaca de Economia, como é mais conhecida, através do que chamamos de TASE, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Deixando claro que o intuito aqui de forma alguma será a propaganda ou a conversão ideológica de quem está assistindo, apenas a clara elucidação de como ocorrem os ciclos econômicos através do ponto de vista que, para o autor do vídeo, possui uma maior coerência e objetividade para que então possamos avaliar a probabilidade de se ter ou não um pouso suave na economia americana no atual ciclo. Como prova da eficiência da TASE, cito aqui os inúmeros casos de economistas ou simpatizantes da escola austríaca que conseguiram prever com exatidão a crise dos subprimes de 2008. Frank Shostak, Jim Rogers, Mark Faber, Gary North e até mesmo Ron Paul, entre outros. I want to read what you said 5 years before the collapse. The special privileges granted to Fannie and Freddie have distorted the housing market by allowing them to attract capital that they could not attract under pure market conditions. Like all artificially created bubbles, the boom in housing prices cannot last forever. When housing prices fall, homeowners will experience difficulty as their equity is wiped out. Furthermore, the holders of the mortgage debt will also have a loss. These losses will be greater than they would have otherwise been had government policy not actively encouraged overinvesting in housing. And you go on to say, Congressman, how could it be that you knew this on the banking committee in 2003 and nobody else did until after the collapse? Well, I would think the easiest explanation is Washington, D.C. is permeated by Keynesian economic thinking. Very few even know the name Austrian economics and understand the business cycle. Além do mais famoso caso, que é o do Peter Schiff, que nos anos anteriores à crise de 2008 foi motivo de chacota na mídia por diversas vezes,
por alertar que os Estados Unidos estavam prestes a entrar em uma grave crise econômica e financeira. Why do you think that a recession is coming, and just how bad is it going to be? I think it's going to be pretty bad, and whether it starts in 07 or 8, I think, is immaterial. When you see the stock market come down and the real estate bubble burst, all that phony wealth is going to evaporate, and all that's going to be left is all the debt that we accumulated to foreigners. You believe that? No, I don't believe any of it whatsoever, Michelle, excuse me, but the United States economy has never been better shape. Most of the profits that people have in real estate are going to vanish, just like the profits in the dot-coms in 1999-2000. It's a fantasy. People can't sell their house. The inventories are exploding all over the country. Houses are on the market for 6 months a year. There's no bidders. The prices are going to fall through the floor. You guys are deluding yourselves. We heard it. A teoria austríaca dos ciclos econômicos afirma que ao se aumentar a oferta monetária artificialmente, sem um aumento equivalente em produção de riquezas, o Banco Central estará distorcendo a realidade econômica, sinalizando aos agentes da economia, principalmente aos empreendedores, de que existe uma vasta oferta de capital pronto para ser empregado em projetos de longo prazo, como a construção de prédios comerciais e shopping centers. Porém, não houve um aumento da produção de riqueza na economia, apenas a quantidade de dinheiro aumentou, empurrando os juros para baixo, barateando o crédito, o que vai fazer com que boa parte do capital disponível seja alocado em investimentos de longo prazo que não seriam iniciados caso não houvesse ocorrido essa distorção e que futuramente se mostrarão inviáveis. Isso acontece da seguinte forma: em um mercado genuíno, sem a interferência de um banco central, as taxas de juros refletiriam a quantidade de poupança e de capital para investimento disponível em uma economia. Então, dessa forma, juros baixos sinalizariam a abundância de poupança e de capital disponível para investimento, assim como juros altos significariam escassez de poupança e de capital disponível. Quando o Banco Central manipula a taxa de juros para baixo, inundando o mercado com uma maior oferta monetária, ele estará enviando aos empreendedores um enganoso sinal de que há uma abundância de poupança a ser emprestada e de capital disponível para ser investido, quando na verdade o que existe é apenas uma maior quantidade de papel moeda disponível na economia. Com uma maior oferta de crédito barato disponível, o que acontece inicialmente é um boom da economia. Vários empreendimentos são iniciados, há uma maior oferta de empregos, uma maior sensação de prosperidade toma conta. Esse é o período de enchimento da bolha. Entretanto, como não houve uma real criação de riqueza, apenas uma maior quantidade de dinheiro foi criada e jogada no mercado, criando assim uma maior demanda por bens e serviços. Logo, o capital necessário para o fornecimento desses bens e serviços se torna mais escasso e os preços começam a subir. Para frear a escalada dos preços, o Banco Central decide aumentar os juros, desacelerando o aumento da oferta monetária na economia, tornando o crédito mais caro e escasso. A subida de preços e dos juros transforma-se em uma espiral sem fim, tornando aqueles empreendimentos de longo prazo, que exigem maior quantidade de capital, que se iniciaram no período de boom da economia, em projetos inviáveis e que, devido à elevação de seus custos, terão de ser abandonados. A partir desse ponto, a economia desacelera, empresas declaram prejuízos ou até mesmo falência. O desemprego e a inadimplência disparam. É o famoso estouro da bolha. Desde o final da grande estagflação da década de 70, quando o Fed teve de subir os juros para um nível próximo de 20% para conseguir debelar o enorme ciclo inflacionário que se iniciou com o fim do padrão ouro em 1971, a economia americana vem alternando entre ciclos de crescimento e de contração, em que, ao se eclodir uma recessão, o Banco Central tornava-se cada vez mais agressivo na sua política monetária expansionista, reduzindo a taxa de juros a patamares cada vez mais baixos, o que era seguido por um novo ciclo de crescimento e, consequentemente, uma nova recessão, sempre mais severa que a anterior. Foi assim na crise de 1990, foi assim na crise de 2001 e foi assim na crise de 2008. Dito isto, a partir de 2008, com a eclosão da maior crise econômica desde a Grande Depressão, todo esse processo tomou uma nova proporção, em que somente reduzir a taxa de juros até zero não era o suficiente. Então foram necessárias criações de ferramentas adicionais de estímulos à economia, que a princípio deveriam ser temporárias, mas como dizia Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Então, na prática, a economia americana morreu em 2008, mas se manteve de pé até aqui,
exclusivamente por causa dos juros em 0% e as subsequentes rodadas de estímulos monetários trilionários injetados pelo Banco Central. Da quebra do Lehman Brothers até hoje, passaram-se 15 anos. Desse período, em nada menos do que 10 anos, a taxa de juros esteve encostada em 0%, e as rodadas subsequentes de afrouxamento monetário, cada vez maiores, transformaram as primeiras décadas do século XXI no maior experimento monetário da história. E é tão nítido que os bancos centrais não fazem a menor ideia do que estão fazendo, que eles mesmos deixam isso bem claro, como bem afirmou o próprio Ben Bernanke, ex-presidente do Fed em 2013, quando disse que os bancos centrais estão desde 2008 em um processo de aprender fazendo. Crises econômicas nada mais são do que processos naturais do mercado para corrigir as distorções que foram geradas pela manipulação da taxa de juros e a criação de oferta artificial de dinheiro na economia. Ao impedir que essa correção aconteça através de mais aumentos artificiais da oferta monetária e novas reduções da taxa de juros, o Banco Central está apenas adiando e aumentando exponencialmente o problema. Não por acaso, a gravidade das crises estão aumentando de proporção a cada ciclo que se passa, o que força o Banco Central a ser ainda mais agressivo no resgate subsequente, gerando uma bolha ainda maior. Como consequência, hoje, o nível de alavancagem e endividamento de famílias, empresas e governo é de longe o maior da história. Inevitavelmente, uma economia com esse nível de endividamento se torna extremamente dependente de liquidez para sobreviver. Como se não fosse o bastante, devido à alta inflação dos últimos anos, o Fed foi obrigado a realizar o ciclo de aperto monetário mais forte desde a década de 80. Portanto, acreditar na tese do pouso suave é acreditar que após a maior manipulação monetária da história, depois de 15 anos com as taxas de juros enterradas em 0% e trilhões de dólares injetados pelo Banco Central, a economia americana irá simplesmente voltar a crescer de maneira natural, sem depender de estímulos fiscais e monetários, justamente após receber a maior dose do veneno que gerou todo o problema em primeiro lugar. Não tenho bola de cristal, e nem muito menos estou dizendo o que vai acontecer, mas dadas as circunstâncias, me parece extremamente improvável que a economia americana passe ilesa nos próximos meses ou anos, frente à inevitável consequência de se manipular os fundamentos da economia. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.